Bom dia, alunos do oitavo ano, professor Marco, disciplina de História. Vamos estar começando uma temática nova, nosso capítulo 5, Rebeliões na América Portuguesa, ou seja, o nosso famoso Brasil. Vamos estar trabalhando basicamente em dois momentos. Nessa nossa primeira aula, os movimentos ou revoltas coloniais de caráter nativista. E na nossa segunda videoaula, movimentos coloniais de caráter separatista. Tranquilo? Pegar o livro para fazer os acompanhamentos, caderno para fazer as anotações necessárias. Então, a título de introdução e até de diferencial, que é uma manifestação nativista de uma manifestação separatista, nós temos aqui um mapa inicial com algumas revoltas coloniais. Revolta de Beckman, a Revolução Pernambucana, a Guerra dos Mascates, a Conjuração Baiana, a Guerra dos Emboabas, a Inconfidência Mineira e a Revolta de Vila Rica ou Felipe dos Santos. Então, o que era uma revolta nativista? Movimentos que basicamente não tinham ainda os ideais de independência do Brasil perante Portugal. Movimentos contra, geralmente, alguns entraves econômicos gerados pelo Pacto Colonial. Então, desses exemplos que nós colocamos aqui, nós temos a Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates, a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica ou Felipe dos Santos como movimento de caráter nativista. Já a Revolução Pernambucana, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, movimentos de caráter separatistas, porque já tinham ideais de independência do Brasil perante Portugal. Então agora nós vamos discutir os movimentos coloniais de caráter nativistas. O que eram essas revoltas nativistas? Movimentos basicamente século XVII e início do século XVIII. Ainda não haviam propostas de independência do Brasil perante Portugal. Movimento organizado geralmente pelas elites brasileiras locais, contrários a alguns aspectos pontuais do Pacto Colonial. A título de introdução, nós temos a Revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão, 1684, final do século XVII. Movimento que envolveu latifundiários contra os jesuítas. Por quê? Haviam atritos quanto ao direito de escravizar o índio ou não. Os latifundiários geralmente queriam utilizar a mão de obra indígena escrava, já os jesuítas eram totalmente contrários. Então, para tentar amenizar esses conflitos entre latifundiários e jesuítas, o governo português criou a Companhia de Comércio do Maranhão. Qual era a finalidade da Companhia de Comércio do Maranhão? Fornecer escravos africanos para a região, como também exercer um controle do comércio, ou seja, um monopólio. Então, basicamente, era tentar amenizar o conflito entre os dois grupos citados. Mas se percebe que essa companhia de comércio não vai cumprir com a sua obrigação principal, que era enviar africanos escravizados para a região do Maranhão. Então havia basicamente descontentamento das elites locais, porque à medida que a companhia de comércio do Maranhão dominava o comércio, a companhia elevava os preços das mercadorias e esses produtos eram de má qualidade. Então nós temos uma elevação do preço e uma não elevação da qualidade do produto, somando, logicamente, ao não cumprimento do envio de africanos escravizados para o Maranhão, que era ou deveria ser uma das funções da Companhia de Comércio do Maranhão. Então, por não cumprir com o seu ponto principal, surgiu a revolta contra, basicamente, logicamente, a Companhia de Comércio do Maranhão e a favor da escravização do índio. Então nós temos aqui quais os objetivos da Revolta de Beckman: a escravização dos índios e a eliminação da Companhia de Comércio do Maranhão. Por que a escravização do índio? Porque era a mão de obra que garantiu o trabalho na região. E por que a eliminação da Companhia de Comércio? Porque a Companhia de Comércio elevou os preços,
produtos de péssima qualidade e não cumpriu com a sua função central, que era enviar escravos africanos para a região. Então, quais foram as lideranças da revolta de Beckman? Manuel e Tomás Beckman. Basicamente, queriam a escravidão do índio e o fim da Companhia de Comércio do Maranhão. Quais foram os resultados dessa revolta? Os líderes foram enforcados. Os jesuítas, que durante o conflito latifundiário, os jesuítas que tinham sido obrigados, foram expulsos da região, eles puderam, ao final do conflito, retornar para o Maranhão. A Companhia de Comércio continuou existindo, mas não agora com monopólio total. E um dos pontos centrais da revolta foi a garantia da continuação da escravidão indígena na região. Vamos lá, Guerra dos Emboabas, outro movimento de caráter nativista. Aconteceu em Minas Gerais, 1707, 1709. Então, basicamente, nós temos aqui no contexto da mineração no Brasil colonial, onde os paulistas, eles se colocavam como os descobridores do ouro na região de Minas Gerais, os chamados bandeirantes paulistas. Portanto, eles se achavam no direito de somente eles explorarem o ouro da região das Minas Gerais. Só que com a ideia de que o ouro foi descoberto, pessoas de várias regiões do Brasil e até de fora do Brasil se deslocaram para a região de Minas Gerais. Essas pessoas que chegaram de fora, depois dos paulistas, passaram a ser chamados de emboabas ou forasteiros. Então o que é que nós percebemos aqui? Que os paulistas se achavam descobridores, portanto, eles se achavam que somente eles deveriam explorar o ouro. Só que com a descoberta do ouro, pessoas do Brasil todo e até de fora do Brasil foram para a região das Minas Gerais, gerando, portanto, um conflito de interesses entre paulistas e forasteiros. Então, partindo dessa ideia, nós já temos o conceito básico da Guerra dos Emboabas, conflito entre os paulistas e os forasteiros. E um dos episódios mais marcantes desse conflito é chamado de Capão da Traição, onde basicamente 300 paulistas que estavam perdendo o conflito naquele momento, 300 paulistas, eles resolveram se render em troca de suas vidas serem poupadas. Esses 300 paulistas se renderam, mas mesmo assim eles foram massacrados. Agora, qual a consequência dessa Guerra dos Emboabas, desse conflito entre paulistas e forasteiros? São Paulo é separado da região de Minas Gerais. Os paulistas derrotados em Minas Gerais, eles tiveram que se retirar, mas eles não ficaram silenciados, eles partiram para outras regiões em busca novamente de ouro. E esses paulistas que saíram de Minas Gerais acabaram por descobrir novas jazidas de ouro nas regiões de Goiás e Mato Grosso. Vamos lá, um outro episódio nativista, nós temos a Guerra dos Mascates, Pernambuco, 1710. Basicamente um conflito entre duas cidades da região de Pernambuco, Olinda e Recife. Olinda era formada basicamente por latifundiários, grandes senhores do canavial da região. Já Recife, vilas que estava em processo de formação e desenvolvimento do ideal de cidade, basicamente dentro da lógica de comércio. Então nós percebemos que em 1710 nós já temos a mineração como uma atividade importante. Portanto, Olinda estava em queda, uma vez que a sua atividade principal era a cana-de-açúcar. Já Recife, formado basicamente por comerciantes portugueses. Então, Olinda sempre estava o quê? Pegando dinheiro emprestado de Recife. Pegando dinheiro emprestado dos comerciantes. Por quê? Porque a cana estava em queda e havia agora o favorecimento da mineração. Então, basicamente, nós temos
que Recife vai criando um ideal de que era necessário se libertar de Olinda politicamente. Porque por mais que Recife, os comerciantes tivessem, logicamente, muito dinheiro, a estrutura administrativa era Olinda. Então o que é que nós percebemos? Que Recife vai querer se libertar. Olinda não vai querer que isso aconteça. Portanto, conflito entre Olinda, de certa forma, os senhores de engenho, Recife, os comerciantes. Então qual foi a causa básica? Recife obtém a autonomia e Olinda não aceita essa autonomia. Portanto, vai haver os conflitos entre Olinda e Recife. Recife confirmou a sua autonomia e se tornou a capital de Pernambuco em 1714. Então, Recife conseguiu, mediante os conflitos intensos, se separar de Olinda no ideal de controle político. Portanto, o movimento não pela libertação do Brasil, mas pela libertação de Recife perante Olinda. Sendo que Recife, para garantir essa autonomia, contou com apoio, logicamente, com as forças da metrópole portuguesa. Então, para finalizar esse momento inicial de revolta de caráter nativista, nós temos a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica. Aconteceu mais uma vez agora, assim como a Guerra dos Emboabas, aconteceu também na região de Minas Gerais, 1720, já portanto no século XVIII. Esse movimento era contrário a quê? Ao estabelecimento das casas de fundição. Porque o que nós sabemos é que durante o período da mineração havia o quê? Contrabando. Várias táticas técnicas para desviar o ouro, furtar, basicamente extraviar. Inclusive, haviam até pessoas que às vezes engoliam pepitas de ouro, colocavam entre os dedos, no nariz, na orelha, para tentar burlar o sistema de fiscalização da metrópole. Só que o governo português, para tentar diminuir esse contrabando, criou as casas de fundição, onde o ouro só poderia circular se fosse em barra. Então, qual era a finalidade das casas de fundição? Tentar combater o contrabando do ouro. Logicamente que os mineradores vão se colocar contra, porque acontecia de, às vezes, alguns mineradores também praticarem o contrabando, porque depois da exploração do ouro havia todo um processo de separação dos impostos que iam para a metrópole, a parte que ficava com o minerador. Então as casas de fundição não foram bem aceitas pelos mineradores, uma vez que o contrabando teria uma queda e os mineradores não queriam pagar os pesados impostos para a metrópole portuguesa. Então o ponto central da revolta de Vila Rica ou Filipe dos Santos era o movimento contra o estabelecimento das casas de fundição. Qual o principal líder? Filipe dos Santos. O que aconteceu com Filipe dos Santos? Ele foi enforcado e esquartejado. A questão é, por que Filipe dos Santos foi enforcado e esquartejado? Basicamente era para servir de exemplo, para mostrar que pessoas, vocês não se coloquem contra a metrópole portuguesa, porque se você colocar contra Portugal, o que aconteceu com Filipe dos Santos pode acontecer com você também. Então o que nós percebemos? Que basicamente os movimentos colocados, a revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a revolta de Filipe dos Santos eram movimentos com ideias econômicas. A revolta de Beckman queria continuar escravizando o índio e contra a Companhia de Comércio do Maranhão. A revolta ou a Guerra dos Emboabas era pelo controle
da produção e exploração do ouro, paulistas e forasteiros. A Guerra dos Mascates, conflito entre Olinda, engenho, e Recife, comércio. Inclusive o próprio nome mascate era um termo negativo atribuído aos comerciantes de Recife. Já a revolta de Vila Rica, um movimento contrário às casas de fundição, ideais puramente econômicos. Então nós finalizamos esse momento inicial das revoltas coloniais de caráter nativistas. Na nossa próxima aula vamos dar continuidade, agora movimentos coloniais de caráter separatistas, com destaque para a conjuração baiana e a conjuração mineira. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula. Bons estudos!